O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, iniciou a primeira sessão do STF após o recesso com um discurso forte em defesa da atuação da Corte e do ministro Alexandre de Moraes. Alvo de sanções dos Estados Unidos, Moraes afirmou que vai ignorar as medidas. Em um tom mais duro do que normalmente é visto em sessões plenárias, Barroso citou diversos momentos da história brasileira em que foram registrados golpes ou tentativas de golpes de Estado. Barroso incluiu o 8 de janeiro de 2023 na lista e defendeu o relator da ação penal que apura a trama golpista, o ministro Alexandre de Moraes. Nós somos um dos poucos casos no mundo em que um tribunal, ao lado da sociedade civil, da imprensa e de parte da classe política, da maior parte da classe política, conseguiu evitar uma grave erosão democrática, sem nenhum abalo às instituições. Principal alvo da ofensiva do governo Trump, Alexandre de Moraes criticou, sem citar nomes, quem negociou para que o Brasil fosse punido com tarifaço imposto pelos Estados Unidos. Não só induzimento, instigação e auxílio na tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de um outro Estado, ao Estado estrangeiro, com clara afronta à soberania nacional, mas também fartas provas demonstrando auxílio na negociação espúria, vil, traiçoeira com autoridades estrangeiras para que se pratique atos hostis à economia do Brasil. Em menção clara ao deputado federal Eduardo Bolsonaro, mas ainda sem citá-lo, Moraes classificou de chantagem explícita a vinculação do fim das sanções à votação da anistia aos envolvidos no 8 de janeiro e comparou as investidas com a atuação de milícias. E fazem isso diariamente nas redes sociais, ameaçando as famílias dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Procurador-Geral da República, em uma atitude costumeiramente afeta a milicianos do submundo do crime. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles, acham que estão lidando também com milicianos, mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Às vésperas do julgamento da ação penal do núcleo 1 da trama golpista, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, o relator destacou que ameaças não vão frear os trabalhos do tribunal. Engana-se essa organização criminosa miliciana e aqueles brasileiros escondidos e foragidos em território nacional, do território nacional, enganam-se em esperar fraqueza institucional ou debilidade democrática. As ações prosseguirão. O rito processual do Supremo Tribunal Federal não se adiantará, não se atrasará. O rito processual do Supremo Tribunal Federal irá ignorar as sanções praticadas. A sessão ainda contou com os pronunciamentos do ministro que está há mais tempo no tribunal, Gilmar Mendes, do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e do Advogado-Geral da União, Jorge Messias, todos em defesa de Moraes e da soberania do Brasil. Durante a tarde, na abertura dos trabalhos da Justiça Eleitoral, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, também elogiou a atuação do colega. E aqui faço uma ênfase especial ao ministro a quem sucedo nesta cadeira de presidente, o ministro Alexandre de Moraes, cujo papel na história será sempre lembrado, especialmente na atuação nas eleições de 2022, no momento que ainda repercute com situações de extrema dificuldade e para vencer as quais ele atuou e continua atuando como ministro do Supremo Tribunal Federal. Nesta quinta, um dia após a inclusão do nome de Moraes na Lei Magnitsky, o presidente Lula ofereceu um jantar no Palácio da Alvorada, como um gesto de apoio ao magistrado. Todos os 11 ministros do STF foram convidados por Lula, mas só 6 compareceram: Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Flávio Dino, Cristiano Zanin
e Edson Fachin. Não estiveram no Palácio da Alvorada Carmen Lúcia, Luiz Fux, Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.